Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu acho que faz 10 anos desde que eu saí do PH. E se fosse eu 10 anos atrás aqui, com o microfone da Madonna, falando para vocês, eu acho que ia desmaiar na hora. Então, vamos ver se vai funcionar. Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre educação com emoção. Eu acredito muito nisso e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o porquê que eu acho que isso é importante. Esse aqui marcado sou eu, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Eu não trouxe minhas fotos do PH porque eu quis poupar vocês do meu cabelo aos 16 anos de idade. E esse era o momento que eu mais gostava quando eu estava no colégio, que era educação física. Porque o resto, para mim, era um sofrimento. Eu sempre tive muita dificuldade de me conectar com as matérias, de me conectar com aulas que, para mim, não faziam sentido na época. E o sentimento que eu tinha, mais ou menos, quando eu entrava numa aula de física, era esse. Eu não sabia se era desespero, se era medo, se eu não conseguia me conectar com o assunto. Eu só sei que alguma coisa ali não fazia muito sentido para mim. Alguma coisa ali não estava certa, porque eu não entendia como é que aquilo ia realmente ajudar na minha vida. Então, logo, eu não era muito engajado com algumas aulas que eu não conseguia me identificar muito. Acontece que, quando eu era novo, eu tenho um primo que ele tocava violão. E eu passava o verão inteiro com ele, escutando ele tocar violão. Ele me mostrava muitas bandas de rock e eu comecei a tomar gosto. E eu comecei a me interessar muito por tocar violão. E aí eu comecei a fazer aula, comprei um violão, era muito dedicado na aula, só que a aula não era suficiente para mim. Quando eu chegava em casa, eu imprimia várias cifras, ficava tocando a tarde inteira, aprendia uma música atrás da outra, e era mais motivação do que eu precisava somente para estar na aula. Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu também comecei a me apaixonar por filmagem. Eu comecei a ver muitos filmes de esportes radicais, e eu comecei a me emocionar com aquilo, comecei a me interessar muito. Comprei a primeira câmera, e eu não fiz um curso dessa vez. Dessa vez eu comecei a fuçar na internet, entrar no YouTube, um tutorial, baixei a ferramenta, comecei a mexer, e quando eu vi, eu começava a editar um vídeo 10 horas da noite, era 4h30 da manhã, e eu estava assim, me divertindo, sem ver a hora passar, no ritmo, no flow, e aprendendo sozinho. Então, fazendo esse paralelo, o que eu aprendi quando eu olho para trás é que eu nunca gostei de estudar. Era um sofrimento para mim. Quando eu começava a ler um livro, quando eu começava a estudar para uma prova, qualquer coisa que passasse à minha frente era motivo para eu sair. Passava uma borboleta, eu ia atrás. Então, com as minhas outras experiências, eu aprendi que eu gostava muito de aprender. E isso pode não fazer muito sentido, mas, para mim, estudar é muito diferente de aprender. E o que eu quero falar com isso? É que o modelo de educação como a gente conhece hoje em dia, a educação tradicional, ela foi criada em outro contexto. Ela foi criada durante a Revolução Industrial e ela tinha um objetivo muito claro, que era desenvolver novos funcionários para as fábricas. Então, ela tinha um modelo que era burocrático, sistemático, padronizado, e ela ela insinuava que a gente memorizasse ideias pré-concebidas de outras pessoas, através de interlocutores, professores que muitas vezes não estavam tão interessados, não estavam tão motivados ali, e de forma padronizada. Ou seja, não importa do que você gosta, não importa do que eu gostasse, todo mundo recebia a mesma informação. Então, nesse modelo de educação, a função principal é informar, é trazer informação, e esse era o papel dos professores, dos livros e tudo mais. Só que a gente está vivendo na era da informação. Como a gente viu, nosso mestre de cerimônias aqui aprendeu no tutorial de yoga e estava dando uma aula de yoga para vocês no momento. Isso quer dizer que todo mundo tem acesso a qualquer informação, praticamente toda informação do mundo, na palma da nossa mão, a qualquer momento, instantaneamente. Então, será que faz sentido ainda a gente botar a responsabilidade de trazer informação num professor, num livro, numa apostila, sendo que toda a informação do mundo está instantaneamente na nossa mão? Será que não seria mais inteligente a gente colar nosso cérebro no HD do nosso computador e poder acessar isso a qualquer momento? Então, será que faz sentido ainda as escolas proibirem os celulares em sala de aula? Será que é uma ferramenta que atrapalha ou a gente não está usando isso da forma certa? Tem uma frase do Joi Ito, que ele é o diretor do MIT, do Media Lab, que ele fala que educação é o que os outros fazem com você, passam para você.
E a aprendizagem é o que você causa a si mesmo. E quando eu vi isso, para mim deu um estalo. Para mim fez muito sentido. Porque educação é um processo externo, não voluntário e passivo. Você recebe aquela informação. Você pode fazer alguma coisa com aquilo ou não. E aprendizagem é um processo interno, voluntário e ativo. São dois processos diferentes que eles podem coexistir ou eles podem atuar de forma independente. Dá para ter aprendizado sem educação, você ir atrás das informações que você quer, você aprendendo com vários aspectos diferentes da sua vida. Dá para ter educação sem aprendizado, que é quando aquilo tem a barreira ali na comunicação, a informação está sendo passada, mas ela não está sendo recebida e processada. E dá para ter os dois, que aí, para mim, pelo menos, é o melhor dos cenários. Só que tem um detalhe, que para ter aprendizado, tem que ter engajamento. A gente não consegue aprender alguma coisa se a gente não estiver engajado, comprometido e com vontade de aprender aquilo. Você pode ficar 15 horas na sala de aula, sendo bombardeado por aquele conteúdo, e se você não estiver disposto, você não vai aprender. Tá, mas se a função principal da educação era informar, e agora a informação está em todo lugar, a qualquer momento, qual que é a nova função da educação? E aqui eu vou trazer a minha visão, um recorte da minha visão. Podem ter várias funções, mas eu acredito que uma função muito importante é inspirar. A inspiração ela é menosprezada em muitas vezes. E a gente fala, a palestra foi legal, mas ela só foi inspiradora. Só foi inspiradora, o problema está no só. Ser inspiradora muitas vezes basta. E na perestroika, a gente faz essa pergunta todo dia. Será que a escola não deveria ser um lugar mais inspirador do que hoje em dia? O que vocês acham? Sim, só sim, vocês estão um pouco inspirados ainda, galera. Eu acredito que a inspiração ela é muito importante, porque se a gente conseguir inspirar através da educação, a gente vai começar um movimento onde o aluno ele vai buscar o seu próprio caminho. Se a gente conseguir acender aquela faísca, ele vai conseguir, através de todas as conexões que a gente tem no mundo, ir atrás da informação e expandir o teu horizonte. Então, na verdade, a inspiração ela é o início e a educação ela não vai ser mais um mapa, onde as informações elas vão vir engessadas para o aluno. Ela vai servir mais como um caminho e como uma bússola, onde cada um vai atrás das informações onde ele achar que faz mais sentido. E o Tiago, sócio da Perestroika, ele tem essa frase no livro que eu também acho muito legal, que é: a inspiração é a faísca que ativa todo o sistema. Você pode ter toda a gasolina do mundo, mas se ninguém riscar o fósforo, não vai ver fogo. Então, é a mesma coisa. A informação está aí. Mas se a gente não estimular a curiosidade, se a gente não estimular as paixões dos nossos alunos, a gente não vai conseguir fazer com que eles trilhem seus próprios caminhos. E uma forma que a gente tem de inspirar é através da emoção. A gente viu também ali na palestra do Dudlin que ela fala que a emoção, às vezes, ela até facilita você não precisar de dois estímulos diferentes. E quando a gente fala de emoção, pode ser amor, pode ser alegria, pode ser raiva, pode ser você estar inconformado com alguma coisa. A emoção, ela te ajuda a ir para frente. Ela te ajuda a questionar e a mudar internamente, e mudando internamente, você consegue mudar externamente. Na Perestroika, a gente tem uma aula que é com o Cusco, ele é um artista plástico, e é uma aula que a gente faz uma reforma criativa em uma instituição social. Então, a gente já fez dentro de um asilo, a gente já fez numa creche, e a gente passa o dia inteiro reformando, pintando, quebrando, refazendo esse espaço. Só que no início da aula, ele sempre convida alguém desse espaço. Então, o diretor, ou então as crianças, para falarem um pouquinho como é que é o dia a dia e o que eles estão imaginando desse processo. Por que ele faz isso? Porque as emoções elas são drivers para a nossa criatividade. E quanto mais a gente se sente conectado com um conteúdo, com outras pessoas, maior é o nosso potencial criativo. Então, no início da aula, as pessoas já começam chorando, e o comprometimento com ela, o comprometimento com o processo, e também o olhar criativo que a gente coloca por trás, é potencializado por isso. Essa conexão é muito importante. Então, isso faz com que as pessoas trabalhem com muito mais comprometimento. E também a gente tem uma aula que a gente fez no Refeitório Gastromotiva, que, se vocês não conhecem, é um espaço ali na Lapa, em que eles pegam comida que seria jogada fora e fazem refeições para moradores de rua. Então, nessa aula, a gente foi lá entender como é que é o processo deles, entendeu por que eles fazem aquilo e colocou a criatividade dentro do processo de fazer esses pratos. O aprendizado
ele tem que gerar uma transformação. Para mim, não faz sentido a gente ter informação se a gente não tem um intuito de transformação. A educação é feita para isso. Ela é feita para a gente se transformar internamente e, a partir daí, transformar o mundo com as nossas ideias e com as nossas ações. Esse sou eu ali atrás também, quando eu conheci a perestroika. Até então, eu não sabia que educação poderia ser divertido. Que muitas vezes eu preferiria deixar de sair para uma festa com meus amigos para ir para uma aula, porque lá eu estaria me divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. E hoje em dia, eu já tenho 4 anos que eu estou na perestroika, mas eu comecei como um aluno que foi impactado, e de tão impactado que eu fui, eu decidi entrar dentro do sistema. E de lá até hoje em dia, eu comecei a viver do outro lado várias experiências para ver o poder da inspiração. Então, essa foto, por exemplo, é de uma aula de um curso que a gente tinha de filmagem de esportes radicais, que, de surpresa, o Bob Burnquist, um dos maiores skatistas do mundo, chegou lá para andar com a galera. E a cara das pessoas, quando ele chegou, é realmente impagável. Valeu o meu dia, porque a gente vê como é que muda o olhar. A alegria contagia, as pessoas ficam muito mais motivadas, perguntam o tempo inteiro. Ou também, quando a gente junta um grupo de background muito diferente, de várias idades, para debater sobre possíveis futuros da nossa sociedade. Como é que a gente cria soluções para problemas atuais. Então, essas histórias, esses momentos que nos envolvem, que fazem a gente conectar, é o que a gente acredita profundamente na perestroika. A gente acredita muito no poder dessas histórias. E como eu falei, é tudo sobre conexão. A gente se conectar um com os outros, com a pessoa que a gente se inspira, com o assunto, com o tema. Então, já que a gente já está um pouco aquecido na nossa aula de yoga, eu queria pedir para todos vocês levantarem também, por favor. Eu queria que vocês olhem para a pessoa do seu lado, formem pares. Olhem olho no olho, mas olhar com intenção, olha lá fundo no olho um do outro, e fiquem 1 minuto olhando no olho um do outro. Fechado? Valendo. 1 minuto. Muito bem, gente. Vou acabar com o sofrimento de vocês. Agora, agradeçam a sua dupla e dêem um abraço apertado nela. E podem voltar para os seus lugares. Dá calor, né? A gente sente angustiado, sente que alguma coisa muda dentro, né? Então, é mais ou menos isso que acontece quando a gente está inspirado também. A gente sente alguma coisa dentro que é desconfortável, que faz a gente querer mudar, que faz a gente sentir curioso e dá calor também. Então, a conexão entre pessoas, entre assuntos, dá esse estalo. Faz a coisa acontecer e essa ignição que é tão importante dentro do nosso processo de educação. Eu ainda não falei da perestroika. Para quem não conhece a perestroika, nós somos uma escola de atividades criativas e a gente trabalha normalmente com pessoas que já estão ali na faculdade para o mercado de trabalho. E a gente tem a nossa própria metodologia, que ela é baseada na experiência. Para gerar emoção, existem várias formas. E a gente tenta, através da experiência, gerar essas conexões e criar momentos marcantes para que as pessoas realmente entrem dentro daquele momento. Nossa metodologia ela é formada por 4 pilares e tem 23 princípios. Quem quiser saber mais pode entrar no nosso site depois. Ela é open source para quem quiser aplicar em algum outro lugar, alguma instituição. Mas eu acho que a proposta por trás é que a gente brinca que a gente quer ser o Circo de Soleil da educação. A gente quer que vocês saiam das nossas aulas com aquele brilho no olhar de quem acabou de ver o Circo de Soleil. E quem já foi pode concordar comigo que é realmente algo incrível. Eu acho que a gente não chegou lá ainda, é muito alto o patamar que a gente colocou, mas a gente consegue, em várias situações, causar realmente uma experiência bem marcante. Mas por que a gente quer trabalhar com experiência? Qual que é a diferença dessa metodologia? Existem 2 tipos de memória, que é a memória semântica e a memória episódica. A memória semântica é a memória responsável por criar sentido nas coisas, que entende as palavras, que faz a conexão e que é como a gente retém informação. A memória episódica, ela já é tipo um marco na sua timeline. Ela cria um momento onde você consegue lembrar muito bem daquele momento, mas não é lembrar só com sentido. Muitas vezes com um sentimento, né? Como é que você sente aquilo. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui lembra onde foi o seu primeiro beijo. Mais do que lembrar, eu acho que todo mundo sente daquela angústia na barriga, né? Daquele frio, falando, nossa, estou fazendo tudo errado. Então,
O que a gente tenta fazer na perestroika é misturar essas duas memórias. Através de uma memória episódica, a gente relacionar isso com aprendizado, com informação, e assim você acessa mais facilmente essa informação que você aprendeu dentro da nossa sala de aula. Então, é por isso que, se a gente vai falar sobre gestão de pessoas, gestão de um negócio, a gente chama um mestre de bateria para falar como é que acontece ali na Sapucaí, com o bicho pegando, com a bateria atrasada, com o cara dando nota, como é que ele faz para gerir a sua equipe. E ele faz uma experiência com isso. Se a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente criou um jogo baseado no Banco Imobiliário, que é o Perestrópole, que a gente fala, a aula inteira é um jogo, onde a gente vai passando de casa a casa para falar sobre como a lógica de empreender no Brasil é um passo de cada vez. E a gente transforma isso, a experiência, numa tese, numa tagline, e você vai conseguir fixar isso muito melhor. E se a gente fala sobre a economia criativa, a economia da experiência, a gente cria uma aula surpresa, onde os alunos chegam achando que é mais uma aula normal, e a gente transforma a sala de aula numa experiência completamente imersiva. Então, eles chegam vendados, achando que é uma aula normal, e a gente faz vários estímulos sensoriais, e quando eles tiram as vendas, eles estão junto com o chapeleiro e com a Alice. E por que a gente faz isso? Porque é muito mais divertido. É muito mais divertido e a gente aprende muito melhor quando a gente está num ambiente alegre, num ambiente inspirador, num ambiente que faz a gente pensar e faz a gente sentir por dentro, de verdade. Então, é isso que a gente tenta trazer em todas as aulas da perestroika. Um ambiente leve, onde aprender é legal. E, mais importante do que isso, a gente não acha que ao final do curso é o fim da jornada lá na perestroika. A gente trazendo inspiração para o dia a dia dos alunos, a gente trazendo inspiração para o nosso dia a dia, isso é só o início da jornada, na verdade. Porque eu tenho certeza que alguém que sai com brilho no olhar de um curso, ela vai correr muito atrás da informação, de complementar e de aplicar tudo aquilo que ela aprendeu ali. Então, por isso que eu falo que a educação ela tem que ter transformação. Se ela não tiver transformação, alguma coisa ali teve ruído. Porque a gente tem que inspirar as pessoas para elas mudarem e mudarem o ambiente ao redor. Por isso que eu acredito muito nisso, que pessoas apaixonadas são pessoas apaixonantes. É diferente quando a gente olha no olho de alguém que realmente é apaixonado pelo que faz, que tem aquele brilho no olhar. E você consegue se conectar muito mais fácil com essa pessoa. Então, eu queria, para terminar, eu já falei muito do que a gente, como a gente faz, experiências e como é que a gente tenta criar essa emoção para a retenção de conteúdo. Espero que eu tenha conseguido inspirar um pouquinho vocês hoje. Muito obrigado.